Olá! Uma vez mais aqui estamos com o programa Mediunidade Hoje, através da TV Mundo Maior. Como sempre, o nosso carinho, as nossas melhores vibrações de saúde e paz a você e a toda a sua família. Temos falado sobre a obra mediúnica de Chico Xavier. Agora, no próximo mês de abril, dia 2 de abril, estaríamos comemorando, a data de nascimento de Chico Xavier, 2 de abril de 1910. Como ainda neste ano, no dia 30 de junho, estaremos recordando os 20 anos da desencarnação de Chico Xavier. Chico desencarnou no dia 30 de junho de 2002 e ele deixou uma obra mediúnica fantástica, uma obra mediúnica que é o desdobramento da codificação kardeciana e que, sem dúvida, precisa ser melhor conhecida pelos espíritas em geral, como também carece de ser mais divulgada, principalmente os primeiros livros de sua lavra mediúnica, que, por vezes, vão ficando um tanto esquecidos. Já tivemos oportunidade de falar sobre este livro, Parnaso de Além-Túmulo, o primeiro livro da lavra mediúnica de Chico Xavier. Livro que foi publicado pela Federação Espírita Brasileira no ano de 1932. Chico Xavier, então, estava com apenas 22 anos de idade, estava começando a sua trajetória mediúnica no campo da literatura, de vez que, como médium psicógrafo, ele começou a trabalhar com 17 anos de idade, no dia 8 de julho de 1927. Depois da obra Parnaso de Além-Túmulo, foi o seu livro de estreia e que causou um grande impacto. Causou um grande impacto principalmente nos meios literários da época, chegando inclusive a movimentar a Academia Brasileira de Letras, porque poetas brasileiros e portugueses assinavam, eram os autores do livro Parnaso de Além-Túmulo. E o fato chamou a atenção da Academia Brasileira de Letras, dos meios culturais da época, como também da imprensa. A imprensa noticiou amplamente o lançamento desta obra, principalmente porque tratava-se de um jovem desconhecido, 22 anos de idade, residente numa cidade do interior de Minas Gerais, nas proximidades de Belo Horizonte, Pedro Leopoldo, um jovem que não havia ido além do 4º ano primário. Não havia conseguido ir além do 4º ano primário, ou seja, ele tivera muito pouco acesso aos livros, muito pouco acesso aos bancos escolares. Então, realmente, o livro causou, à época, grande admiração e foi muito difundido, foi muito divulgado. Claro, criticado por alguns, mas elogiado por muitos. Em seguida, Chico Xavier lançou o segundo
livro de sua lavra mediúnica, Cartas de uma Morta. Este é o segundo livro da lavra mediúnica de Chico Xavier. Maria João de Deus, sua mãe, sua querida mãezinha, Maria de São João de Deus, assina esta obra que foi lançada em 1935. A mãe de Chico desencarnou em 1915. Chico Xavier estava então com 5 anos de idade. Ele nasceu em 1910, Dona Maria João de Deus desencarnou em 1915 e em 1935, pela editora LAC, Livraria Espírita Allan Kardec, surge esta obra extraordinária, Cartas de uma Morta, que é o segundo da lavra mediúnica de Chico Xavier. E nós consideramos este livro um livro precursor das obras de André Luiz, que André Luiz passaria a escrever através de Chico Xavier em 1943, com o lançamento da obra Nosso Lar. O prefácio é de 3 de outubro de 1943, dando início àquela famosa série, a série Nosso Lar, a série Vida depois da morte ou além da morte. Este livro de Dona Maria João de Deus é um livro precursor, porque ela nos traz aqui diversas informações a respeito de sua situação no mundo espiritual. Ela começa a esboçar o mundo espiritual, a detalhar como é a vida no mundo espiritual. Por exemplo, no capítulo 17, ela diz aqui: meus pulmões respiravam e meu coração pulsava. Vejamos bem, ela nos leva a deduzir que o corpo espiritual ou o perispírito também possui órgãos. É composto, é constituído por órgãos. Nós às vezes imaginamos que o perispírito seja um corpo vazio, seja um corpo não possuidor de órgãos, mas ela, em seu depoimento, referendada por André Luiz, 8 anos depois, em 1943, ela nos fala que os seus pulmões respiravam e o seu coração pulsava. Ela diz aqui: em minha condição de alma pouco evolvida, iniciei, pois, a vida de após a morte, nesse ambiente do espaço que descrevi nas páginas anteriores. Decorrido o tempo inolvidável em que divisara a figura sublime daquele mentor espiritual que viera caridosamente balsamizar as minhas feridas e as daqueles que formavam a grande turba de meus companheiros pela saudade e pelo sofrimento, embora me sentisse relativamente feliz, pressentia o coração pungido pela angústia da distância, que me separava do mundo que eu deixara. Então ela começa a descrever as suas sensações, as suas emoções, a saudade que ela sentia de casa, a saudade da família, dos familiares. Ela diz aqui: os laços afetivos, os hábitos, os pequeninos nadas de minha existência estavam inteiramente comigo. Um dos meus primeiros pensamentos de estranheza foi o de compreender
que havia morrido e, ao mesmo tempo, conservar o meu corpo, o qual, segundo o bom senso, fora entregue à terra. Constatei que os meus pulmões respiravam. Vejamos, ela escreve aqui textualmente, claramente, diretamente, sem subterfúgios. Constatei que os meus pulmões respiravam e o meu coração pulsava com absoluta normalidade. Ela se referindo ao perispírito. Ela se referindo ao corpo com o qual o espírito sobrevive. É claro, o espírito é essência, o espírito é energia. Se assim podemos dizer, é uma energia intelectualizada, é uma energia pensante, mas ainda dispõe de corpo espiritual, ou de diversos corpos espirituais, dos quais ele vai se despojando gradativamente à medida que avança, à medida que evolui, à medida que sobe, ele vai deixando os seus corpos espirituais mais pesados para que um dia ele se possa reconhecer na condição de espírito puro. E ela conclui o capítulo. Os capítulos deste livro são curtos, são muito fáceis, escritos numa linguagem direta, com palavras muito fáceis. Ela diz aqui: tais pensamentos afligiram-me, preocupava-me apenas o isolamento em que me encontrava naquele ambiente, para o qual fora arrebatada sem um preparo prévio. É verdade que me via envolvida numa onda de simpatia por parte de quantos se abeiravam de mim. Todavia, a minha angustiosa estranheza crescia a ponto de me fazer chorar. Vejamos bem, ela escreve este livro, Cartas de uma Morta, com a assistência de diversos amigos espirituais, de diversos benfeitores espirituais que receberam no limiar da nova vida. Dona Maria João de Deus, em sua última existência na Terra, havia sido uma mulher muito simples. Ela era lavadeira, não tivera também oportunidade de estudar muito, mas evidentemente fora do corpo, quando se viu fora do corpo físico, ela readquiriu conhecimentos de vidas anteriores que permaneciam com ela, porque não perdemos o que conquistamos, o que aprendemos, tudo permanece conosco. Este livro é o terceiro, é de leitura imperdível, de leitura necessária, uma leitura cuidadosa, uma leitura calma. Vejamos o nosso livro, ele está todo rabiscado, todo escrito, todo grifado, porque contém revelações, informações e revelações surpreendentes. Em seguida, Chico Xavier lança o terceiro livro. Nós vimos o Parnaso de Além-Túmulo em 1932, Cartas de uma Morta em 1935 e no ano seguinte, em 1936, Chico Xavier lança este livro, Palavras do Infinito, um livro também editado pela LAC, Livraria Espírita Allan Kardec. Palavras do Infinito é de autoria de diversos amigos espirituais, mas principalmente
de autoria de Humberto de Campos. Humberto de Campos, ele havia sido membro da Academia Brasileira de Letras. Ele foi um grande contista, ele foi um grande poeta também, enfim, um grande literário, talvez um literato, né? Talvez um dos maiores do Brasil. E Humberto de Campos, quando saiu o livro Parnaso de Além-Túmulo, ele também teve acesso, ele ainda estava encarnado, ele teve acesso ao livro Parnaso de Além-Túmulo. Interessante que ele opinou favoravelmente a possibilidade de autenticidade do livro. Ele apoiou. Foi uma das vozes na Academia Brasileira de Letras que se levantou para defender o trabalho mediúnico daquele jovem, Chico Xavier, trabalho mediúnico que estava começando. Mas, logo em seguida, Humberto de Campos estava muito doente, logo em seguida ele desencarnou e começou a escrever por Chico Xavier nas reuniões públicas em Pedro Leopoldo. E essas páginas, elas eram enviadas à revista O Reformador da Federação Espírita Brasileira e elas começaram a ganhar divulgação. E, novamente, essas páginas chamaram a atenção da imprensa. Primeiro, Parnaso de Além-Túmulo. Em seguida, Humberto de Campos, que era conhecidíssimo. E o jornal O Globo, que era o jornal de maior circulação da época no Brasil, resolveu mandar a Pedro Leopoldo um dos seus principais repórteres, o jornalista Clementino de Alencar, que começou a acompanhar de perto o trabalho mediúnico, o trabalho psicográfico de Chico Xavier. Este livro saiu em 1936. Chico Xavier estava com 26 anos de idade, era um jovem, escrevendo como Humberto de Campos, num português castiço, extremamente correto, perfeito, escrevendo com velocidade impressionante. E o que há de mais interessante neste livro, este livro também, nós temos aqui páginas de outros poetas, também estão aqui, é uma coletânea, né? Temos aqui Carmen Sinira, Augusto dos Anjos, Guerra Junqueiro, temos aqui Antero de Quental, mas principalmente Humberto de Campos. Outro grande literato, outro grande pensador brasileiro, Nilo Peçanha, esses espíritos todos estavam se manifestando em Pedro Leopoldo através da mediunidade de Chico Xavier. E esse jornalista, Clementino de Alencar, era um repórter investigativo. Ele acompanhou, ele obteve permissão de Chico Xavier e obteve permissão também de Emmanuel, que já estava dirigindo o trabalho mediúnico de Chico Xavier desde 1931. Ele estava orientando o trabalho mediúnico de Chico Xavier. Como Clementino de Alencar era um repórter muito sincero, transparente, muito honesto, Chico Xavier consentiu, e Emmanuel também, consentiu que Clementino participasse daquelas reuniões e registrasse de perto o fenômeno da psicografia. E mais, consentiu que Clementino de Alencar dirigisse diversas perguntas aos espíritos, principalmente ao próprio espírito de Emmanuel. Isto foi consentido. Então, Clementino de Alencar, ele ia participar das reuniões no Centro Espírita Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo, levando no bolso várias perguntas
perguntas que seriam submetidas ali na hora a Emanuel, e perguntas sobre os mais variados temas, sobre política, sobre direito, sobre economia, sobre ciência, sobre filosofia. Vejamos bem, Chico Xavier, 4º ano primário, com 26 anos, nunca havia saído de Pedro Leopoldo, nunca tivera a oportunidade de estudar, de ler, e se submetia a essas perguntas transcendentes. Por exemplo, aqui, esta pergunta que foi dirigida a Emanuel no dia 25 de junho de 1935. Uma pergunta sobre a guerra. Nós estamos aí vivenciando a guerra, a situação da guerra da Rússia contra a Ucrânia, uma situação muito desagradável que está deixando o mundo muito apreensivo. Foi perguntado ao espírito de Emanuel: a guerra obedece a um determinismo no plano da evolução? Ela obedece a algum determinismo da lei, pela lei divina, no plano da evolução? Emanuel respondia de chofre no momento. Crê-se que a guerra obedeça a leis deterministas. Julgo, porém, que proferir semelhante conceito é avançar muito. Ela é a consequência natural dos defeitos das leis humanas. A necessidade imprescindível do momento do mundo é a solução do problema educativo. Faz-se precisa a educação pessoal e coletiva. Da primeira decorre o progresso particular. Da segunda, a evolução do mundo e das suas leis. Então, Emanuel deixa claro que a questão da guerra é uma questão que obedece à consequência natural dos defeitos das leis humanas, ou seja, imperfeições humanas. A guerra é fruto da imperfeição humana. Nós não podemos considerar, como diz aqui Emanuel, que a guerra obedeça a leis deterministas. Segundo Emanuel, seria avançar muito. Deus consente em nosso livre-arbítrio. Ele nos criou livres. Ele permite que nós sejamos livres para criar o nosso próprio caminho. Mas a guerra é uma consequência do nosso egoísmo. Quando não formos mais tão egoístas, quando a fraternidade realmente imperar em toda parte entre os povos, a guerra será banida da terra de uma vez por todas. Até lá, porém, nós sofreremos com as violências menores e essa violência maior, que é a guerra. O nosso abraço, o nosso carinho e até o nosso próximo programa. Olá! Uma vez mais aqui estamos com o nosso programa Mediunidade Hoje. E como sempre, queremos desejar a você e a sua família muita paz, muita saúde, muitas bênçãos espirituais. Estamos falando sobre a obra mediúnica de Chico Xavier. Agora, daqui a alguns dias, dia 2 de abril, estaremos lembrando a data de nascimento de Chico Xavier. 2 de abril de 1910. E Chico veio à Terra com uma tarefa específica:
a tarefa de dar continuidade ao Pentateuco, a codificação, aos livros básicos da doutrina espírita. E durante 75 anos, ele cumpriu essa tarefa à risca. Ele cumpriu o seu mandato mediúnico e nos deixou mais de 500 obras escritas, psicografadas, livros de entrevistas, a palavra de Chico sempre inspirada por Emmanuel, pelos benfeitores espirituais, alguns deles anônimos, mas igualmente espíritos de grande sabedoria e de grande capacidade de amar. No nosso programa anterior, nós nos referimos aos 3 primeiros livros da lavra mediúnica de Chico Xavier. O Parnaso de Além-Túmulo, que foi o seu livro de estreia, ou seja, o livro de estreia dos benfeitores espirituais, em 1932, livro editado pela FEB. Em 1935, Cartas de uma Morta, de Maria João de Deus, editado pela LAC. Maria João de Deus, na Terra, a genitora de Chico Xavier, a sua mãe, casada com o senhor João Cândido Xavier. Em seguida, o terceiro livro, Palavras do Infinito, em 1936, de autoria de Humberto Campos, que havia sido membro da Academia Brasileira de Letras, e diversos outros amigos espirituais, outros pensadores. O próprio Emmanuel assina algumas páginas neste livro, poetas e prosadores. Hoje nós vamos dar destaque aos 3 próximos livros que se seguiram. Crônicas de Além-Túmulo, de autoria exclusiva de Humberto de Campos. Crônicas de Além-Túmulo, editado pela FEB em 1937. E há uma curiosidade, esse é o 4º livro da lavra mediúnica de Chico Xavier. Humberto de Campos, vejamos bem, ele desencarnou em 1934. Chico estava com 24 anos de idade. Em 1935, ou seja, no próximo ano, e também em 1936, ele começou já a escrever através de Chico Xavier. Ele começou a psicografar. O grande contista, o grande escritor brasileiro, festejado por tantos, membro da Academia Brasileira de Letras, começou a escrever por Chico Xavier, que estava agora com 25 anos. Foi em 1935. E páginas e mais páginas que começaram a ter uma grande repercussão na imprensa nacional, projetando assim a doutrina espírita, difundindo a mediunidade, difundindo a crença na imortalidade da alma. E Chico Xavier, então, aparecendo no cenário brasileiro, não é? Ele que era um jovem que residia em Pedro Leopoldo, uma pequenina cidade, um povoado, na verdade, próximo a Belo Horizonte, não tinha mais do que 10 mil habitantes à época. E já em 1937 surge este primeiro livro da lavra mediúnica de Chico Xavier, assinado
integralmente por Humberto de Campos. Uma obra extraordinária. A primeira mensagem que está aqui no livro é do dia 27 de março de 1935, de um casarão do outro mundo. Este livro realmente teve uma repercussão extraordinária nos meios literários, porque os principais críticos da época reconheceram, ou pelo menos perceberam, que o estilo era muito semelhante, o estilo era do grande escritor Humberto de Campos, contista, cronista, que publicava artigos semanalmente nos periódicos da época, principalmente no Rio de Janeiro. Então, este foi o quarto livro da Lavra Mediúnica de Chico Xavier. Vejamos bem como os espíritos, eles se organizaram. Inicialmente, Parnaso de Além-Túmulo, grandes poetas portugueses e brasileiros, grandes poetas, Olavo Bilac, Cruz e Souza, Alberto de Oliveira, Guerra Junqueiro, Antero de Quental, e logo em seguida aos poetas vieram os prosadores comandados, não é, por Humberto de Campos. Nós nos recordamos que Chico Xavier nos contava que logo que Humberto de Campos desencarnou, ele chegou ao mundo espiritual naturalmente muito estafado, porque teve uma vida de muito trabalho e foi vítima de uma doença que o consumiu aos poucos. Ele chegou no mundo espiritual e logo que ele se refez, ele foi visitado por Emmanuel. Emmanuel, o mentor da tarefa mediúnica de Chico Xavier. E Emmanuel, então, perguntou a Humberto de Campos se ele desejaria dar o seu testemunho a respeito da imortalidade da alma, da sobrevivência, escrevendo através do médium, do rapaz de Pedro Leopoldo, do médium que ele, Humberto de Campos, quando encarnado, antes de desencarnar, pouco antes de desencarnar, havia defendido, porque ele emitira opiniões favoráveis ao livro Parnaso de Além-Túmulo. Em seguida a este livro, Crônicas de Além-Túmulo, em 1937, Chico teve a oportunidade de lançar, também pela Federação Espírita Brasileira, 2 livros de suma importância. Todos esses livros, eles são de suma importância. Esses livros iniciais da mediunidade de Chico Xavier. Emmanuel foi lançado em 1938. Com este título, Emmanuel, há uma nota explicativa da Federação, aqui na contracapa, dizendo: o título desse livro sugere uma autobiografia desse espírito, ou seja, sugere uma autobiografia de Emmanuel, mas não se trata de uma autobiografia. Emmanuel estava se apresentando à família espírita, se apresentando, vamos dizer, aos brasileiros em geral. Ele estava se apresentando através do livro intitulado Emmanuel, que foi editado em 1938, e ele trata aqui de temas extraordinários. Este livro, ele atualmente, ao que nos parece, ele é pouco conhecido de alguns espíritas, principalmente dos mais jovens, dos espíritas mais jovens. Mas este livro é um livro de leitura obrigatória para aqueles que melhor desejam conhecer a filosofia espírita, a doutrina espírita em seu tríplice aspecto.
ciência, filosofia e religião. Emmanuel trata de temas aqui extraordinários, não é? Por exemplo, ele começa falando sobre a ascendência do Evangelho, Roma e a humanidade, a base religiosa da humanidade, pela revivescência do cristianismo, a Igreja de Roma na América do Sul, as pretensões católicas. Ele faz uma análise aqui muito grande. Logo em seguida, ele vem trazer uma mensagem aos médiuns espíritas, falar sobre as investigações da ciência, a subconsciência nos fenômenos psíquicos, as vidas sucessivas e os mundos habitados. Ele fala sobre a alma dos animais, ou seja, ele se refere a esse princípio inteligente que anima, não é, os seres do reino animal, a Europa moderna em face do Evangelho. Vejamos bem, isto em 1938, e ele trata de uns temas. Vejamos bem, nós estamos aí agora acompanhando esta lamentável guerra, esse lamentável conflito armado entre Rússia e Ucrânia. Vejamos bem, quando Emmanuel fala aqui sobre a Europa moderna em face do Evangelho, ele fala sobre dores inevitáveis. Vamos ver aqui na página 99 o que Emmanuel nos fala a respeito. É um trecho pequeno, dores inevitáveis. Ele diz assim: é ociosa qualquer referência à falsa posição dessa igreja que se mantém no mundo atual ao preço da ignorância de uns e do interesse condenável de outros, vivendo a existência transitória das organizações políticas. Compete aos estudiosos somente a análise comparativa dos tempos, tentando com seus esforços operar a regeneração das sociedades, procurando salvar da destruição tudo que possa beneficiar os espíritos no seu aprendizado sobre a face da terra. E aqui ele fala sobre as grandes dores do futuro. Essas grandes dores, essas grandes lutas e provas que nós haveríamos de enfrentar e estamos enfrentando. Em seguida, no mesmo ano de 1938, Chico Xavier também edita pela Federação Espírita Brasileira esse outro livro extraordinário, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. É um livro, trata-se de um livro muito conhecido, também de autoria de Humberto de Campos. Mas nós precisamos dizer que toda a obra mediúnica de Chico Xavier foi orientada por Emmanuel. Orientada por Emmanuel e por espíritos de ordem superior. Vamos tomar aqui um pouquinho d'água. E por espíritos de ordem superior. A palavra Emmanuel significa Deus conosco, não é? É o que significa a palavra Emmanuel. Emmanuel, que em uma de suas encarnações foi o padre Manuel da Nóbrega. Ele foi um catequizador dos índios, um grande evangelizador. O Brasil deve muito ao padre Manuel da Nóbrega. Interessante, pouca gente sabe que o padre Manuel da Nóbrega, ele foi o primeiro escritor brasileiro, considerado o primeiro escritor do Brasil. Veio de Portugal para o Brasil e aqui ele ajudou a fundar a cidade de São Paulo,
a cidade de Salvador, na Bahia, a cidade do Rio de Janeiro. Vejamos, pujantes cidades que fazem o progresso deste país, do Brasil, não é? O padre Manuel da Nóbrega, ele teve um papel fundamental aqui nos primórdios, logo após o descobrimento do Brasil. Ele foi um grande evangelizador. E ele escreveu este livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Interessante, muita gente fala assim, mas será que o Brasil vai ser a pátria do Evangelho? Será que Humberto de Campos estava correto quando escreveu este livro, Brasil, Coração do Mundo? Ele se refere ao Brasil como sendo o coração geográfico, ao coração geográfico do mundo, né? Se nós formos olhar o mapa do Brasil, realmente ele tem assim um formato de coração. Mas o Brasil também é chamado a ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho pela fraternidade que aqui impera. O Brasil sempre foi um país que acolheu todas as raças e continua acolhendo todas as raças. Vejamos bem, agora nessa operação de resgate do governo brasileiro, buscando brasileiros lá na Ucrânia, não é? Que fugindo da guerra, o Brasil trouxe também habitantes de outros países. Vieram também ucranianos, vieram também pessoas de outros países que estavam na Ucrânia e que pegaram carona no avião brasileiro e vieram para o Brasil. E uma coisa interessante, né? Para todos nós que gostamos de animais, muitos brasileiros e muitos ucranianos que vieram não quiseram deixar os seus animais para trás. Olha que coisa interessante, não é? Que sensibilidade. E pediram à embaixada permissão para trazerem consigo os seus cães, não é? Principalmente os seus cães no avião para o Brasil, o que foi permitido. Eles vieram com os seus animais, eles não deixaram para trás os seus animais de estimação. Isso revela a sensibilidade, não é, do governo brasileiro em geral e de todas as pessoas envolvidas nesse resgate, nessa operação resgate que continua. Nós temos lido e ouvido de quando em vez de algum articulista espírita, algum expositor espírita, nós temos percebido algum questionamento em torno deste livro. Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Mas será que o Brasil, com tantos problemas sociais, não é? Com tanta corrupção existente e com tanto ainda atraso no campo social e ainda com muitas injustiças, enfim, muita coisa a ser corrigida, não é? Muita coisa a ser olhada, a ser observada. O Brasil é um país continental, de dimensões continentais, não é? O Brasil é um país maior que, somando-se muitos países da Europa, não é? Territorialmente, muita gente diz assim, mas será que o Brasil ele virá realmente a ser a pátria do Evangelho, como escreveu Humberto Campos? Será que Humberto Campos não se equivocou? Será que o médium Chico Xavier não se equivocou? Olha, vejamos bem, trata-se de uma esperança. O mundo espiritual tem esperança, sim, tem esperança que o Brasil venha a ser a pátria do Evangelho. Vejamos bem, aqui, felizmente, as mais diferentes religiões convivem fraternalmente. Nós temos aqui, às vezes, numa mesma rua, um centro espírita, um templo protestante, uma igreja católica, uma tenda umbandista,
às vezes na mesma rua, não é? E estamos aí convivendo. Felizmente, nós estamos convivendo fraternalmente, não é? O Brasil é formado pela união das chamadas três raças, né? Tristes, vamos dizer assim, não é? Os índios, não é? Os índios que habitavam, eram donos do Brasil, do país, não é? Os índios, vieram depois os negros, a raça negra, e depois vieram os degredados da Europa, não é? Os portugueses degredados da Europa. Assim que o Brasil, como dizia Chico Xavier, não é? O Brasil foi um país que foi descoberto sem guerra, sem derramamento de sangue, não é? A primeira providência foi a de se rezar uma missa na praia, não é? Na praia, Pedro Álvares Cabral e todos os tripulantes, né, das três caravelas que vieram, né, rezando ali, uma missa ali ao ar livre. Então o mundo espiritual tem sim muita esperança que o Brasil venha a ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Agora, este livro, do ponto de vista histórico, é importantíssimo, porque Humberto de Campos aqui conta como foi o descobrimento do Brasil, como o mundo espiritual trabalhou para que o Brasil fosse descoberto. Porque, na verdade, Pedro Álvares Cabral estava procurando o caminho marítimo, né, para as Índias. Era o grande sonho dos portugueses, né? Descobrir o caminho marítimo para as Índias. Quando houve uma grande tempestade em alto mar e as caravelas se direcionaram, mudaram de direção e vieram chegar aqui no que eles inicialmente chamaram Ilha de Páscoa, porque estava próximo à Páscoa, não é? Eles acharam que estavam chegando numa ilha, não imaginavam que estavam chegando num continente que recebeu diversos nomes, até receber o nome de Brasil. Está aqui neste livro extraordinário, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Bem, muita paz, semana que vem a gente continua. Muita paz a todos e até lá.